Oi, gente! Na aula de matemática de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre o conteúdo do livro didático sobre multiplicação. Então, fiquem atentos e vamos acompanhar. Olá, pessoal! Então, na aula de matemática hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as operações com números naturais e um pouco mais sobre as ideias da multiplicação. Vamos introduzir, então, nessa unidade as expressões numéricas também, falar um pouco sobre sentenças matemáticas e, posteriormente, sobre divisão. Então, aqui nós temos as páginas 86 e 87 do nosso livro didático, onde nós iremos discutir um pouco sobre as ideias da multiplicação. Mas o que seriam as ideias da multiplicação? A multiplicação nada mais é que uma forma resumida de escrever uma adição de parcelas iguais, tornando esses cálculos mais rápidos. Então, o que significa efetuar uma multiplicação? Este conteúdo está lá no seu livro didático, nas páginas 88, 89 e 92. Pegue o seu material e acompanhe comigo a aula. A primeira ideia que aparece no nosso livro é a adição de parcelas iguais. O que significa isso? É a soma de parcelas iguais, ou seja, efetuar contagens através da formação de grupos que tenham a mesma quantidade. Então, nesse caso aqui, a gente vai imaginar que uma criança recebe uma mesada de R$20 no total. Porém, essa mesada ela é distribuída por semana, ou seja, ela recebe R$5 por semana. Então, na primeira semana ela recebe R$5, depois na segunda semana 5, depois 5, depois 5. E aí no final, soma-se os valores, 5 mais 5, 10, com mais 5, 15, com mais 5, 20. Chegando no final, então, a quantia de R$20. O que a gente pode concluir é que ela recebe 4 vezes o mesmo valor, 4 vezes o valor de R$5, ficando no total de R$20. Mas ao invés da gente fazer essa adição, ficar somando parcela por parcela, a gente pode simplesmente substituir essas parcelas. Então, a gente coloca o valor de cada parcela, quantas vezes essa parcela se repete. São 4 parcelas de R$5, ficando no total de R$20. Então, a gente simplificou essa adição. E aí está no nosso livro didático, na página 88, um exemplo aí. Observe a imagem do estacionamento de um supermercado. Quantos carros há no total? São 4 filas de carros e há 5 carros em cada fila. Podemos calcular o total de carros assim. 5 mais 5 mais 5 mais 5 é igual a 20. Então, são 4 parcelas de 5 que equivalem à multiplicação. 4 vezes 5, que é igual a 20. A segunda ideia que aparece no nosso livro é sobre a organização retangular. Então, aqui a gente tem uma malha quadriculada, onde aparecem vários quadradinhos. A gente poderia simplesmente contar um por um, ou contar de 5 em 5, igual mostra esse exemplo aqui. 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, chegando ao total de 25. Porém, essa malha quadriculada aí, ela é pequena. Imaginem só uma malha quadriculada que tivesse aí 500 quadradinhos. Será que a gente ia contar um por um, de 5 em 5? Então, existe uma forma mais fácil da gente descobrir a quantidade que existe nessa formação retangular. O que a gente vai observar? A gente vai observar a quantidade de linhas que a gente tem e a quantidade de colunas. Então, a gente observa que nós temos 5 linhas, e em cada linha, tem 5 quadradinhos. Então, são 5 linhas com 5 colunas. Cada coluna tem 5 quadradinhos. E ao invés da gente contar, adicionar parcela por parcela, a gente pode simplesmente multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. No nosso livro, aqui é um outro exemplo que eu coloquei para vocês também, que fala sobre a nossa sala, como se fosse a nossa sala de aula. A gente tem uma disposição bem parecida com a nossa sala de aula, onde a gente tem 5 fileiras organizadas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta fileira, e em cada fileira a gente a mesma quantidade de mesas, que são 6 mesas em cada fileira. Então, eu não preciso necessariamente ficar contando mesa por mesa, uma por uma, ou fazer grupinhos de 6
fiz? Eu posso simplesmente analisar de forma retangular, descobrir quantas fileiras a gente tem, quantas mesas a gente tem por fileira e multiplicar. Se são 5 fileiras e em cada fileira tem 6 mesas, significa que eu tenho um total de 30 mesas nesta sala de aula. E aqui a gente tem uma caixa de brigadeiros. Se a gente analisar a imagem, a gente pode observar que nós temos 2 linhas e em cada linha a gente tem, cada coluna a gente tem 2 brigadeiros. Então a gente pode analisar da mesma forma, né? Fazer a soma 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 8, ou simplesmente simplificar essa subtração, né? Da forma que nós já estamos organizando essa disposição retangular. Então a gente conta 4 colunas vezes 2 brigadeiros em cada coluna, tendo um total então de 8 brigadeiros. E aqui está o exemplo do nosso livro didático lá também na página 88. Com a mesma quantidade de moedas foram formados 2 grupos. Em qual dos grupos é mais fácil calcular o total de moedas? Então aqui a gente observa que o primeiro grupo está com as moedas de forma desorganizada. A partir do momento que a gente organiza essas moedas nessa formação retangular, ou seja, que parece realmente um retângulo, é mais fácil da gente contar quantas moedas tem sem precisar de contar uma por uma. Então a gente vai analisar que a gente tem 3 linhas e em cada coluna 3 linhas e 6 colunas. Então a gente pode simplesmente multiplicar as 6 colunas pelas 3 linhas que a gente tem, ficando um total então de 18 moedas que a gente tem no total desse grupo de moedas aí. Se torna mais fácil então a gente analisar essa formação, né? Encontrar esse total de moedas fazendo essa multiplicação. A nossa próxima ideia é a noção de proporcionalidade, ou seja, como que vai crescer a quantidade de acordo com a sua proporção. Então aqui a gente tem uma caixa de giz de cera. Dentro dessa caixa de giz de cera a gente tem 4 giz. Uma caixa contém 4 giz de cera. Por isso está aqui, ó, 1 para 4. Então, uma caixa vezes 4 giz de cera é igual a 4. E aí a proporcionalidade é exatamente isso, que ela vai aumentando de acordo com a quantidade. Se eu tenho 2 caixas, cada caixa com 4, é só eu multiplicar 2 por 4, que é igual a 8. Se são 3 caixas, então 3 vezes 4, que é igual a 12. Se são 4 caixas, 4 vezes 4, que é igual a 16. E assim por diante, ou seja, a quantidade ela vai subindo de acordo, o resultado final vai subindo de acordo com a quantidade que eu vou estabelecendo no início. Aqui é o exemplo do livro didático de vocês. Para fazer um copo de suco de laranja, Zélia usa 3 laranjas. Ela quer fazer 4 copos desse suco para ela e 3 primas. Quantas laranjas ela vai usar no total? E aí aqui a gente vai analisar o primeiro copo de suco. Se em um copo de suco ela gasta 3 laranjas, a gente vai aumentar essas laranjas de acordo com a quantidade de copos de suco. Se em um ela gasta 3, em 2 ela vai gastar 6 laranjas. Como que a gente vai descobrir isso? É só você multiplicar a quantidade de copos pela quantidade de laranjas que é utilizada em um único copo. Então fica dessa forma: 2 copos de suco, 2 vezes 3, igual a 6 laranjas. 3 copos de suco, 3 vezes 3, que é igual a 9 laranjas. 4 copos de suco, 4 vezes 3, que é igual a 12 laranjas. Então, a quantidade de laranjas que serão usadas para fazer 4 copos de suco pode ser obtida pela multiplicação 4 vezes 3, que é igual a 12. Logo, Zélia vai usar 12 laranjas para fazer 4 copos de suco. E a multiplicação de combinações possíveis, que é a nossa última ideia que nós vamos falar na aula de hoje, está lá na página 92 do seu livro. Vocês vão observar aí que tem uma criança dentro de uma sorveteria e ela tem aí 4 sabores diferentes de sorvete: coco, abacaxi, flocos e creme. E com esse sorvete ela pode escolher
3 sabores de caramelo, um dos 3. Ela pode escolher ou caramelo, ou chocolate, ou morango. Então, existem combinações. Qual é a possibilidade dele tomar esse sorvete com cada cobertura? Aí a gente pode analisar da seguinte forma. Ele pode tomar o sorvete de coco, ora com a cobertura de caramelo, ora com a cobertura de chocolate, ora com a cobertura de morango. Então, só aqui ele tem 3 possibilidades. E depois vai acontecer a mesma coisa com o sabor de abacaxi, com o sabor de flocos, com o sabor de creme. Ou seja, para cada sorvete ele tem 3 tipos de cobertura diferente. E aqui tem 2 organizações diferentes de combinações possíveis que vocês podem aprender aí. Então, a gente tem essa em formato de setas e a gente tem essa dentro do quadro, né? Você coloca aqui na primeira coluna os sabores do sorvete e depois combina esse sorvete com cada tipo de cobertura. Logo, se conclui então que se ele tem 4 sabores de sorvete e 3 sabores de cobertura, ele tem então 12 maneiras diferentes de montar o seu sorvete. E aqui também a gente tem o exemplo do nosso livro didático, onde fala: Rodrigo tem 3 calças, uma preta, uma verde e outra azul, e 5 camisas nas cores branca, azul, amarela, vermelha e verde. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Podemos ajudar o Rodrigo a encontrar as combinações usando o esquema como exemplificado abaixo. Então, aqui está a imagem dos 3 tipos de calça: preta, azul e verde, e para cada calça 5 tipos de camisas diferentes. Então, o que a gente vai observar? Como ele tem 3 calças e 5 camisas de cor diferente, a quantidade de maneiras de ele se vestir pode ser obtida pela multiplicação 3 vezes 5, que é igual a 15, ou seja, 3 calças vezes 5 tipos de camisa. Logo, Rodrigo é capaz de se vestir de 15 maneiras diferentes. E aqui também tem outro modo de encontrar as combinações, né, através do quadro, igual o exemplo do sorvete. A gente pode organizar nesse esquema através de setas e pode ser organizado também dentro de um quadro. Pessoal, então é isso, tá? Estudar é buscar conhecimento para transformar realidades. Um abraço cheio de saudades. Até a próxima aula. Professora Luciene Amorim. Beijos e tchau, tchau.